Meu irmão, minha irmã, que a paz do nosso Deus esteja dentro do vosso coração. No último vídeo, eu estava gravando uma mensagem na palavra que é encontrado no livro de Lucas. E nós estávamos falando o que Jesus ensinou, porque, meu irmão, minha irmã, a única coisa que importa para o crente é como Jesus nos explicou a palavra. Embora em toda a Bíblia, principalmente no Antigo Testamento, tem muitas palavras para ser lida, né? E tirar sabedoria. Mas nós somos convertidos através de Jesus Cristo. Importa muito entender a pregação do Evangelho, não segundo Paulo, não segundo os líderes religiosos. Mas se você tem o que Jesus falou, por que você vai dar ouvido a outras vozes? Eu sei, meu irmão, minha irmã, que muita gente tem o apóstolo Paulo, que nem é apóstolo, Jesus nunca escolheu ele. Jesus escolheu 12 apóstolos. Paulo nunca foi escolhido senão por ele mesmo, porque ele foi quem contou a história de que foi escolhido. E até aí, meu irmão, minha irmã, cada um falando de si pode falar o que quiser. Mas nós sabemos que Jesus escolheu 12 apóstolos e um ele chamou de Judas, de diabo, né? Que foi Judas. Mas a questão é, eu estava lendo acerca de como nós devemos ser, não guardar no nosso coração nada que impeça a nossa ligação com Deus. E de repente eu comecei, seguindo a Escritura, a falar sobre o divórcio. E da forma como eu li, me pareceu assim muito dura uma interpretação literal dessa questão do divórcio. E ali, alguns irmãos devem ter percebido que o vídeo acabou assim repentinamente, porque eu cortei aquela leitura. E eu li a respeito e fiquei meditando até o dia de hoje, pedindo a Deus que, através do Espírito Santo, me desse a sua luz, o entendimento, para que eu não viesse a colocar julgo pesado sobre a vida dos meus irmãos convertidos em Jesus. Meu irmão, minha irmã, muitos colocam um julgo muito pesado. E por incrível não, as coisas acontecem por mover, né, do Espírito Santo nas nossas vidas. Deus o sabe o porquê de eu estar pregando esta palavra, falando sobre esse evangelho e da forma como vou falar e o que aconteceu há 3 semanas atrás. Eu estava trabalhando na casa da minha sogra, estava fazendo um reparo na parede e a minha sogra se encontra acamada. Ela está numa situação assim, nos últimos dias da sua vida. E tem com ela uma cuidadora, uma técnica em enfermagem, que é a cuidadora dela todos os dias. E essa moça, essa senhora, né? Ela não é uma senhora, ela tem 30 e poucos anos, é uma jovem mulher, né? Ainda, pelo menos para nós que temos acima de 60. E ela é evangélica. E ela estava contando para uma fisioterapeuta que vai eventualmente atender a minha sogra, elas estavam conversando e eu da sala, trabalhando, eu ouvi a conversa.
E ela me contou algo, meus irmãos, minhas irmãs, que doeu no meu coração. Que no meu entendimento foi de uma estupidez, beira a maldade, apesar de estar fazendo tudo em nome do Evangelho. E ela conta que na igreja que ela frequenta, ela conheceu uma irmã que estava numa união estável com um senhor. E já fazia-se 28 anos desta união, claro. Teve frutos, teve filhos. Mas este senhor, antes de entrar nesse relacionamento estável com esta irmã, ele foi casado. E ele tinha uma mulher assim, pelas leis civis, né, pelas leis do direito do homem, da nossa sociedade, ele ainda não tinha formalizado o divórcio, ou desquite, ou separação. Então, legalmente, até que alguém com um advogado diga o contrário, porque, pelo que eu sei, passou de 5 anos numa união, é uma união estável, então tem todos os direitos, mas a questão é que para essa moça que estava relatando, quando ela ouviu a história da senhora que estava 18 anos com um homem que foi casado com outra mulher e aí não tinha formalizado a separação, ela julgou aquela situação como errada, como um pecado. E ela falou para essa senhora: você está em pecado. Você está em adultério. Você não pode estar com um homem que é casado com outra mulher. Porque, na visão dela, a esposa é aquela que casou no registro civil. E não essa que estava há 18 anos com esse homem. Sei dizer, meu irmão, minha irmã, que tanto ela fez e tanto ela falou, que essa irmã se separou do marido, 18 anos de união estável, com frutos, filhos, e foi para o interior, para a casa da sua mãe. E ela mesmo conta, relatando essa situação, que essa senhora chorou muito para fazer isso, sofreu muito. Mas foi para o interior, acho que lá para o Nordeste, com muito sofrimento. Ela se separou do homem que ela se dava bem e estava há 18 anos. Mas para cumprir uma exigência que esta moça, essa técnica de informática, de enfermagem, colocou para ela como uma... Porque essa moça que fez essa maldade, na igreja dela, ela prega, ela faz pregações evangélicas, segundo ela. E ela colocou esse jugo pesadíssimo nas costas dessa família. Ela separou uma família com uma união de 18 anos, dizendo que ela estava em adultério. E estava falando com muita satisfação, que ela tinha ali lutado, né, pela palavra do Evangelho, tinha mostrado à mulher que ela estava em adultério. Meu irmão, minha irmã, aquilo causou uma dor no meu coração. Eu falei, como é que ela pode ter colocado um jugo tão pesado nas costas de uma família e está se sentindo bem, está se sentindo a virtuosa, a santa evangélica? Meu irmão, minha irmã, a tristeza no meu coração, depois eu até conversei com a minha esposa, eu não acredito nisso. O que ela fez é um ato demoníaco, na minha opinião, porque ela causou mal. Mas, na mente dela, a irmã estava em adultério e tinha que se separar do marido, só porque não tinha um registro civil.
Lembrando disso, meu irmão, minha irmã, a forma como eu me senti com essa mulher tendo feito isso, com a irmã, e como eu senti que foi uma maldade. Quando eu cheguei nessa parte do divórcio, eu paralisei. Falei, meu Deus do céu, isso tem que ser muito bem observado, segundo a luz do Espírito Santo, e não segundo a interpretação de religiosos. Porque Jesus, ele disse que o fardo dele é leve e suave. E não estava condizendo com o evangelho de Jesus. Estava condizendo, talvez, com o evangelho de Paulo, que é muito chicote, mas não com o evangelho de Jesus. Estava condizendo com a lei de Deuteronômio, antiga, de Moisés, mas não estava condizendo com o evangelho de Jesus. Então, meu irmão, minha irmã, eu fiquei em estado de oração. Que a oração não é só ficar de joelho repetindo coisa, não. O estado de oração é quando você, mesmo estando em pé, sentado, caminhando, dirigindo, mas você eleva a sua mente ao céu e pede a Deus que lhe dê luz, clareza, que lhe dê sabedoria para julgar uma situação. E meu irmão, minha irmã, eu recebi a luz necessária. E vou passar para o meu irmão, minha irmã, essa questão do divórcio. Nós sabemos que, primeiramente, lá no Antigo Testamento, em Deuteronômio, lá dizia o seguinte, Deuteronômio 24, no versículo 1, para quem quiser conferir. Diz assim, quando um homem tiver esposado uma mulher e formalizado o matrimônio, mas pouco tempo depois descobrir nela algo que ele reprove e por isso deixar de querê-la como esposa, ele poderá dar à sua mulher uma certidão de divórcio e mandá-la embora. Com essa lei em Deuteronômio, muitos homens se utilizavam dela, se casavam com uma mulher que ele desejava, mas que ele não queria mantê-la como esposa. Então ele inventava uma desculpa, meu irmão, minha irmã. Usava a mulher, deixava ela numa condição de divorciada. E depois ele, como diz aqui, ele repudiava ela. O homem era mau. E Jesus sabia disso. Mas Jesus, no livro de Lucas, falou para os judeus. Essa é a questão, meu irmão, minha irmã. Jesus não estava falando para nós, não estava falando para os não-judeus, que eram chamados gentios. Não estavam falando para aqueles que futuramente, ouvindo o Evangelho, convertessem seu coração a Deus. Ele não estava falando para esses. Eles estavam falando para os judeus, aqueles que tinham uma tradição judaica, que tentavam manter a sua crença nas leis que estão listadas em Deuteronômio. E Jesus falou, em Lucas, capítulo 16, todo aquele que repudia sua mulher e casa com outra, comete adultério. Eram palavras de Jesus. Então Jesus estava dizendo aqui, aquele que repudia sua mulher, ele comete adultério. E quem casa com a que foi repudiada pelo marido,
também comete adultério. Meu irmão, minha irmã, eu mais à frente vou dizer por que Jesus estava falando isso apenas para os judeus, aqueles que viviam segundo a lei de Deuteronômio. E aqui, meu irmão, minha irmã, eu lanço mão do livro de Mateus, capítulo 19, que diz assim, a partir do versículo 3. Alguns fariseus também chegaram até ele e, para prová-lo, para provocá-lo, questionaram-lhe, dizendo, é lícito o marido se divorciar da sua esposa por qualquer motivo? E Jesus explicou, não tendes lido que no princípio o Criador os fez homem e mulher e os instruiu. Por esse motivo o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Sendo assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. E, portanto, o que Deus uniu, não o separe o ser humano. Replicaram-lhe, então por qual razão mandou Moisés dar uma certidão de divórcio à mulher e abandoná-la? Ao que Jesus declamou, Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos concedeu separar-se de vossas mulheres. Mas não tem sido assim desde o princípio. Eu, porém, vos afirmo, todo aquele que se divorciar da sua esposa, a não ser por imoralidade sexual. Então, meu irmão, minha irmã, Jesus aqui diz, a não ser por imoralidade sexual, comete adultério. E quem casa com a que foi repudiada pelo marido, também comete adultério. Então nós entendemos aqui que você, que é um judeu, uma mulher do povo judeu, que desde criancinha estava sendo acompanhado, sendo instruído segundo as leis que Deus passou para Moisés. Então é uma questão cultural. Naquele tempo, meu irmão, minha irmã, era uma coisa muito linda. Quando os homens, assim, malandramente não estavam utilizando da própria lei para encontrar brechas, porque a maldade do coração faz o homem buscar brechas para poder pecar e cometer a maldade. Mas Jesus falou, por causa da dureza dos vossos corações. Então ele criou a carta de divórcio. Mas ele falou, no princípio não era assim. E Jesus veio à Terra tão somente para fazer cumprir a lei segundo a vontade de Deus. E era disso que nós estávamos falando no vídeo anterior. Como devem ser as coisas segundo a vontade de Deus, e não segundo o homem. E Jesus falou assim, não era assim desde o princípio. Deus uniu o homem e a mulher para serem uma só carne e para serem um só, inseparáveis. Esse é o casamento perfeito. O casamento segundo a vontade de Deus. Mas, meu irmão, minha irmã, nem tudo funciona assim. Para aquele povo judeu de bom coração, que buscava fazer as coisas corretamente, então não existia namoro, não existia essa perversão sexual dos dias de hoje, onde um menino e uma menina, logo cedo, já estão de namorico, já estão se encostando, se roçando, já estão botando para fora a sua sexualidade, já estão andando, fazendo coisas que não deviam estar fazendo. Então, antigamente, o que se fazia? A menina já era prometida para uma família.
de um varão. E aquela família tinha o compromisso daquele menino com essa menina. Então, muito antes das crianças alcançar a adolescência e toda essa questão de hormônio, eles já tinham um compromisso um com o outro. Não era assim, não. Ficava com um, ficava com outro, ficava com outro e depois se casava. Não era essa bagunça, meu irmão, minha irmã. Então, para esse povo, eles já tinham essa instrução vinda de Deus. Mas o povo que não era dos judeus, a conversa era outra. E como eu posso dizer isso daí com firmeza? Meu irmão, minha irmã, quando Jesus foi falar para quem não era judeu, Jesus não veio trazendo nenhum fardo pesado. E aonde eu vou buscar isso? Uma vez, Jesus chegou numa cidade que se chamava Samaria, onde viviam os repudiados samaritanos, os excluídos samaritanos, né? Na cidade, chamada Sicar, perto das terras de Jacó, as terras que Jacó dera a seu filho José, havia ali uma fonte de Jacó. Jesus, todavia, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço, e diz que isso aconteceu por volta da hora sexta. Nisso, uma mulher de Samaria veio tirar água. Pediu-lhe Jesus: dá-me um pouco de água para beber. Pois seus discípulos haviam ido à cidade comprar alimentos. Então lhe respondeu a mulher de Samaria: como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, uma mulher samaritana? Jesus respondeu a ela: se conhecesses o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te darias água viva. Indagou-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que pegar água, e o poço é fundo. Onde tu podes conseguir essa água viva? Caso tu és maior do que nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado, Jesus afirmou-lhe: quem beber dessa água terá sede outra vez. Aquele, porém, quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der tornar-se-á nele uma fonte jorrando para a vida eterna. Aleluia, glória a Deus. Parando um pouquinho aqui, meu irmão, minha irmã, que água é essa que a mulher não entendeu? Que água é essa que nunca mais terá sede? Bendito é o nome santo do Senhor. É a água que o inimigo tenta nos tirar a todo momento. A todo momento, o inimigo das nossas almas tenta fechar essa fonte. Tenta tirar de nós aquilo que uma vez Jesus nos deu. A fonte da vida eterna através do Evangelho. A fonte do amor de Cristo no nosso coração. A fonte daquele que aceita a doutrina da palavra viva que vem de Jesus e que não aceita a doutrina de Paulo, doutrina de igreja, doutrina de líder evangélico, doutrina de ninguém mais. Tão somente da fonte. Aquele que bebe da fonte, meu irmão, minha irmã, não aceita mais água de fonte nenhuma. Não importa se acrescentam na Bíblia, não importa se dizem na igreja que vem do céu, mas se contraria a água viva de Jesus, ninguém aceita. E uma vez que a gente bebe o Evangelho de Cristo, nós não queremos mais outro, porque esse Evangelho, essa água, é para a vida eterna. Ela está aqui, ó. Eu não tenho mais sede de água nenhuma.
Eu não tenho sede de nenhuma outra água. Ainda que desça um anjo do céu dizendo ou qualquer coisa diferente da água que Jesus nos deu, não nos servirá, porque a nossa água não nos permite mais ter sede de mais nada. E é isso, meu irmão, minha irmã. Nenhuma água poderá entrar naquele que já não tem mais sede, porque recebeu a água da fonte da vida eterna. E seguindo, meu irmão, minha irmã, para dizer por que Jesus não falava do divórcio para aqueles que não fossem judeus, e sim para os judeus, porque é para quem ele estava falando. Primeiramente para os judeus. Se assim foi, por que eu vou questionar? Se Jesus nasceu no meio no seio do povo judeu, se pregava para o povo judeu, o povo que foi escolhido, o povo segundo a Bíblia, que teve Moisés para traçar para os parâmetros, para escrever as leis, por que eu vou questionar? Eu sou um filho adotivo, adotado segundo Jesus Cristo, mas não quero questionar nada. Eu quero é aceitar a palavra da vida eterna. E agora nós que não somos judeus, meus irmãos, minhas irmãs, vamos atentar para a verdadeira vontade de Deus e para o jugo suave que Jesus falou. Jesus, meu irmão, minha irmã, ele continuou falando com essa mulher samaritana. A mulher lhe pediu: Senhor, dá-me água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Ela ainda não tinha entendido. Ela falou: se tiver uma água que eu não tenha que voltar mais nesse poço todo dia e ter esse trabalho, eu quero essa água. Ela estava pensando outra coisa. Aí Jesus disse para ela: vai, chama teu marido e volta aqui. Confessou-lhe a mulher. A mulher disse: não tenho marido. Aí Jesus disse: respondestes acertadamente ao dizer que não tens marido. Pois 5 maridos já tiveste, e esse homem com quem tu agora vives não é teu marido. Meu irmão, minha irmã, presta atenção no que eu vou falar. No povo judeu não tinha esse negócio de ter 5 maridos e viver com um que não é seu marido. Isso era para aquele povo samaritano, que viviam segundo outras regras, outra cultura, misturado, tinha judeu misturado com outras pessoas, outros povos, já tinha virado bagunça. As crianças que nasciam lá não tinham a mesma instrução que o povo judeu tinha. Então eles andavam, eles erravam por falta de entendimento, por falta de conhecimento. Assim como a palavra diz, meu povo erra por falta de conhecimento. Então, meu irmão, minha irmã, presta bem atenção. Jesus não impôs nenhum fardo àquela mulher. Não falou, larga o homem. Presta atenção. Ele não falou, não larga o homem com quem vives. Muito pelo contrário, ele chamou, sabendo, ele chamou aquele homem de seu marido, falou para ela, vá chamar seu marido. Ele não falou assim, volta para o teu primeiro marido. Os 4 maridos que tivesses após o primeiro não eram teus maridos. Volta para o primeiro. Ele não colocou julgo nenhum àquela mulher. Assim como Jesus não coloca julgo nenhum em qualquer pessoa, meu irmão, minha irmã, que já tenha se casado, que já tenha se separado 1, 2, 3 vezes. O que importa, meu irmão, minha irmã, é o que você vai fazer com a tua vida a partir do momento que você receber a água da vida eterna. Daí, então, você vai fazer as suas novas escolhas.
Aí você já não vai mais viver segundo a sexualidade. Você não vai viver no adultério, na prostituição, porque agora você está debaixo da proteção do Espírito Santo. Você não vai mais estar cometendo adultérios. E se um dia aquela pessoa com que você vive, seja homem ou mulher, seja teu marido ou tua esposa, um dia resolver te abandonar porque não é crente, porque é uma pessoa assim que não está andando debaixo do Evangelho de Jesus Cristo, ela vai embora, mas você vai continuar fiel a Jesus Cristo. Entendeu, meu irmão, minha irmã? A sua preocupação não é mais casamento, não casamento. E se vier mais para frente, creio eu, acontecer de você ser uma mulher jovem ou um homem jovem e sentir o desejo de estar com alguém, a necessidade de constituir uma família, desta vez você vai procurar constituir uma família com alguém que tenha no coração os mesmos princípios que você, porque a partir daí, meu irmão, minha irmã, será um casamento abençoado por Deus. Será um casamento só. A partir de então, homem e mulher estarão debaixo da vontade de Deus, serão um só corpo e será para sempre. Aí sim, não tem mais divórcio. Entendeu, meu irmão, minha irmã? Porque é a partir do momento que você passa a viver segundo a palavra de Jesus Cristo. Não é a partir do momento que você se batizou numa determinada denominação evangélica e passou a viver segundo as regras daquela igreja. Não. Você estava debaixo do jugo do homem. Mas a partir do momento que você entender a palavra de Jesus e passar a viver segundo a água da vida eterna, aí sim, você não vai mais se associar com ninguém que não esteja na mesma condição. Então, meu irmão, minha irmã, quando Jesus falou a respeito do divórcio, ele não estava falando para o povo que não era judeu. Ele estava falando para o povo judeu. Era uma outra condição. Para os gentios, para os samaritanos, para todo aquele que vier a crer na palavra de Jesus. Aí sim, quando você converter o seu coração em Cristo, você vai passar, não só nessa questão, você vai passar em tudo a viver segundo a instrução do Espírito Santo. Meu irmão, minha irmã, daí para frente, o Senhor termina conversando com essa mulher samaritana, e é aí que ele fala o principal. Ele diz assim: mulher, podes crer-me, está próxima a hora quando nem neste monte, nem em Jerusalém, adorarei o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Porque Jesus sabia que ela não conhecia Deus. Eles adoravam alguma coisa que tinham passado para eles. E aí Jesus fecha com chave de ouro aqui: nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Está entendendo, meu irmão, minha irmã? Jesus não imputou pecado àquela mulher. Jesus não colocou fardo. Jesus deixou bem claro: vós adorais o que não conheces, porque Jesus sabia que eles não conheciam a lei, não conheciam as boas regras, não sabiam como conduzir as suas vidas. Mas Jesus falou: os judeus conhecem. Aos judeus é cobrado de forma diferente, meu irmão, minha irmã. E ele falou assim: nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas aí ele vem com
Aí sim, com a palavra do Evangelho segundo a vontade de Deus. Mas a hora está chegando, glória a Deus. Eu imprimi aqui, espera aqui, meu irmão, deixa eu me achar aqui. A hora está chegando e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. Pois são esses que o Pai procura para que seus adoradores, para serem seus adoradores. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Não em templos, não em rituais, mas Deus é espírito e deve ser adorado em espírito e em verdade, e não em rituais. Glória a Deus. E Jesus termina dizendo para ela que ele é o Messias. Meu irmão, minha irmã, vou encerrar por aqui, porque o assunto principal era acerca do divórcio. E como Jesus nos ensina que é muito diferente como é cobrado aos judeus, como foi cobrado, e como foi cobrado aos gentios. A todo aquele que creu a partir do Evangelho de Cristo e converteu o seu coração. Então, meu irmão, minha irmã, o que aquela mulher, no meu relato inicial, cometeu foi um erro gravíssimo, porque ela imputou um julgo e uma sentença e destruiu a união estável de uma irmã da igreja. Quantos anciãos e cooperadores devem ter feito isso também? Quando nós fomos errados, instruídos pelo homem na igreja, e imputamos essa grave falta em pessoas inocentes que ainda não conheciam a vontade de Deus através de Jesus Cristo. Mas uma vez conhecendo, nem para ti e nem para os demais, impute esse pecado e este erro acerca do divórcio. Meu irmão, meu irmão, minha irmã, que Deus abençoe a sua mente e seu coração para que possa entender essa palavra. Fiquem todos na santa e gloriosa paz de Deus. Amém. Outra coisa, meu irmão, minha irmã, Deus tem aberto esse canal de comunicação para nós, para que nós possamos pregar a palavra de Deus através deste canal, desta mídia, né? Do YouTube. Eu não tenho mérito nenhum em ter a quantidade de inscritos nesse canal. Deus me deu isso num dia, até quando Ele quiser. Mas, meu irmão, minha irmã, não esqueça, tudo é uma luta para que a palavra de Deus chegue onde tem que chegar. E cabe a cada um de nós fazer a nossa parte. Então, cada comentário que é feito, colocado aqui, né, no vídeo, seja glória a Deus, amém, qualquer coisa, ajuda o YouTube a entender que o conteúdo é relevante e ele vai oferecer mais. Procure também se inscrever no canal, recomendar, porque assim nós estaremos pregando a verdadeira palavra. Deus abençoe a todos. Amém.